Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Trazendo mais novidade, mais nova lei no Quiz da Previdência. E hoje, olha só, pedido de benefício assistencial sem necessidade de nova perícia, doutora. Você viu só? Isso o povo vai gostar, hein? É uma boa, né, Solange? Porque é uma mudança aí na lei que facilita para quem está tentando acesso ao benefício assistencial, que é aquele benefício para as pessoas com deficiência, sem que precise passar por nova perícia, né? A gente sabe que é difícil ter esse reconhecimento lá da perícia. A gente sabe que, conforme tudo que a gente tem trazido, como essas perícias atrasam a concessão do benefício, porque tem uma fila de espera muito grande. Então, a partir do momento que é expedida uma portaria, número 1626, agora do dia 25 de outubro desse ano, falando sobre isso, que se você faz um novo requerimento, você não precisa passar em perícia novamente. Nossa. Doutora, poderia lembrar aos nossos telespectadores o que é o benefício assistencial? Esse benefício assistencial, com essa mudança que teve nessa portaria que eu falei agora, é aquele benefício de amparo social às pessoas com deficiência e aos idosos acima de 65 anos que não contribui para a Previdência Social, mas tem uma questão de necessidade com renda per capita, que está em situação de vulnerabilidade social. Então, esse benefício assistencial, quando é pedido pela pessoa com deficiência, para que ele seja concedido, é preciso passar por perícia e comprovar que há impedimentos de longa permanência que obstruem a sua participação em sociedade de igual forma como as demais pessoas, e esse impedimento de longa permanência seja superior a 2 anos. Então, veja que para conseguir o benefício para a pessoa com deficiência, precisa ter bastante documentação médica, precisa convencer esse perito de que isso é uma deficiência superior a 2 anos, que impede dele ter uma vida igualmente como as demais pessoas, que não consegue trabalhar, que não consegue prover seu próprio sustento. Então veja que a perícia é um impeditivo bastante grande para que as pessoas com deficiência consigam o benefício. Porque para o benefício assistencial, pelas regras administrativas do INSS, é preciso demonstrar a deficiência em grau moderado ou grave. Se é considerado deficiência com grau leve, o INSS nega o benefício. Então veja que a perícia é algo realmente que exige bastante documentação médica, de terapeutas, até mesmo da escola, para demonstrar esse grau da deficiência. Não basta qualquer grau de deficiência que o INSS vai conceder esse benefício. Existem todas as normativas que exigem um grau moderado a grave em 3 itens que eles avaliam na perícia: de participação na sociedade, obstrução nos ambientes públicos sociais e também funções do corpo. Então, se não mostrar nesses 3 itens que tem grau moderado ou grave, o perito nega, por considerar que não tem impedimento superior a 2 anos. Então veja que existe uma dificuldade para conseguir o benefício quando é para pessoa com deficiência, por causa do grau que faz essa avaliação da deficiência. Só que esse benefício também tem um outro requisito, que é da renda per capita. Para fins de requerimento administrativo, você tem que provar a renda per capita de 1/4 do salário mínimo, tá? Então, se o morador, se a renda desse grupo familiar der uma per capita superior a R$330, é negado.
Então veja que tem 2 requisitos bem rigorosos para conseguir o benefício assistencial, até mesmo porque é um benefício que independe da pessoa estar contribuindo para o INSS, tá? Ele não contribui, como o próprio nome fala, é assistencial. Então, passou pela perícia? Ufa, passei, né? O perito considerou que o grau da minha deficiência é moderado ou grave. Aí vem para essa outra etapa, para provar que a renda é inferior a esse a 1/4. E muitas vezes, em muitos casos, a renda é superior a esse 1/4. Mas existe agora, pela mudança legislativa que teve, que você, se tiver despesas com saúde, tratamento médico, que o SUS não consegue fornecer, não tem à disposição, e você está gastando com isso, tudo que você gasta com tratamento é deduzido da renda, tá? Então veja que interessante, mas é também bem burocrático, você tem que comprovar essas despesas com esses tratamentos de saúde por um tempo mínimo de 12 meses. Ou se você não tem 12 meses de comprovação daquele gasto com saúde, você tem que aceitar uns valores mínimos que o governo instituiu numa outra portaria, que são baixos os valores. Então veja que tem 2 requisitos bem rigorosos para conseguir o benefício assistencial. E aí, o que essa portaria veio falar? Sobre essa questão de não ter que ficar fazendo toda hora perícia, se o beneficiário conseguiu passar na primeira perícia, mas teve o benefício negado por causa da questão da renda. Aí não vai ter que passar novamente. Doutora, o que essa portaria veio prevendo de interessante para quem quer pedir seu benefício? A não fazer o perito. Assim, se ele entrou com o benefício, por exemplo, no ano de 2022, passou na perícia, comprovou que ele tem uma deficiência de grau moderado ou grave, mas foi para a fase da assistência social, da avaliação social, e a renda per capita deu superior a esse valor. Mas, digamos que agora, no ano de 2023, ele quer pedir de novo, porque aquela renda que ele declarou lá em 2022 não existe mais. Aquela pessoa que era que custeava as despesas desse grupo familiar perdeu o emprego. Então, agora a renda modificou. Então, para agilizar esse novo requerimento que a pessoa vai fazer esse ano, essa portaria está dizendo que se o ano passado ele já fez a perícia e passou, ele não precisa fazer nova perícia esse ano. Só precisa fazer essa nova avaliação social para provar a questão da renda do grupo familiar, que pode ser aproveitado a perícia que fez no ano passado. Olha que legal. Então, se tem um requerimento de benefício feito há menos de 2 anos, você pode pedir nesse novo requerimento que aproveite a perícia que fez naquele requerimento anterior. E aí só tenha que demonstrar essa mudança da renda do grupo familiar para fins de comprovação desse segundo requisito para conseguir o benefício assistencial. Facilita, né? Porque como a gente está falando aqui tão cansavelmente, todas as nossas entrevistas, essas filas para perícias estão muito grandes, isso acaba atrasando a concessão do benefício. Então, se você já conseguiu desvencilhar de comprovar essa questão da deficiência há menos de 2 anos, você pode fazer um novo requerimento e só demonstrar que a renda está dentro desse critério de 1/4 do salário mínimo per capita. Então, significa se pedir novo benefício somente quem tem que provar a questão da renda do grupo familiar ou que tem que... Peraí, deixa eu entender melhor. Então, significa que se pedir novo benefício, somente tem que provar a questão da renda do grupo familiar? O que tem que provar na realidade? É só a questão da renda? A questão da renda, dessa questão do quanto estava recebendo lá atrás, que hoje não está. Não precisa ir na perícia? Não, só tem que fazer o agendamento da avaliação social com o assistente social, levar os comprovantes de olerites de quem trabalha, recebimentos, extratos de conta, se recebe, por exemplo, pensão alimentícia, porque normal. Tem muitos casos que os pais dessa pessoa com deficiência são separados. E aí o pai ou a mãe que não ficou com a guarda da criança
paga pensão alimentícia. Então, daí tem que provar o quanto paga dessa pensão, se paga ou se não paga. Muitas vezes, negou lá atrás, que a gente já teve muitos casos assim, porque o valor da pensão alimentícia era um valor elevado, mas era porque o pai trabalhava registrado e aí descontava 30% dos rendimentos líquidos desse pai. Mas atualmente, o que aconteceu? O pai dessa pessoa com deficiência, que pagava essa pensão que era 30% da sua renda, está desempregado. Então, normalmente, quando fixa essa pensão alimentícia baseada nos rendimentos do pai, quando está desempregado, fixa no percentual do salário mínimo. E aí é menor. Então, como há essa mudança do quanto recebe de pensão alimentícia, o que a pessoa tem que fazer? Tem que ir lá na Secretaria da Assistência Social, atualizar o cadastro único, informando que houve mudança da questão da renda do grupo familiar e daí, nesse novo requerimento do benefício, levar o extrato da conta do quanto esse pai está pagando ou o recibo assinado pelo pai do quanto ele pagou naquele mês, tá? Levar, por exemplo, eu estava recebendo o dinheiro de um aluguel, mas agora o inquilino saiu da casa, eu não estou mais recebendo, não tenho essa renda. Então tem que, nesse novo requerimento, só fazer a comprovação dessa mudança da renda do grupo familiar. Não esquecendo que tem que atualizar o cadastro único. Eu acho que foi um benefício. Agiliza isso. O governo reconhecer que não precisa fazer perícia toda hora, porque se o benefício foi negado pela questão da renda, por que fazer nova perícia? Aproveita aquela perícia que já fez lá atrás, porque o perito, se for ver de novo aquela pessoa com deficiência, só vai confirmar o que está lá, né? E isso o governo está tirando. Então, mais uma informação boa. A doutora está animada, só está dando informação boa. Nos informou a semana passada de concurso, né? Na outra também foi sobre da prorrogação automática dos auxílios. E hoje também que não precisa passar pelo perito, porque olha, a pior coisa que tem, viu? As pessoas vêm tremendo quando eu falo assim, você vai ter perícia. Ai, doutora, eu falo, calma, gente. É que não sei, eu já passei uma vez quando, né, eu tive um probleminha aí. E nossa, mas eles têm uma cara de bravo, muitos deles. Então acho que a pessoa já tá doente, já tá com problema, né? E é tudo muito rápido. É que nem você falou, são poucas pessoas para executar o trabalho. E eles têm que fazer tudo correndo nessa sobrecarga. O perito tem que ser imparcial. O perito não é o seu médico particular que está te dando tratamento. Isso aí você fica. Ele está avaliando de um outro ângulo, sobre incapacidade. Então ele tem que ter distância. Ele não tem que acolher, ver o que vai oferecer de tratamento para te curar. Ele só tem que avaliar se aquilo que você está apresentando de documentos e se fazendo os testes no corpo realmente comprova. Isso nos assusta. Doutora, muito obrigada. Tenho certeza que eu vou voltar semana que vem aqui. Vai ter mais coisas novas aqui, né? Porque a doutora Fernanda sempre aí, né, informando tudo que está mudando aí no INSS, né? Obrigada, doutora. Estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Mais um quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.